Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Apito Podcast. Eu sou o Lucas Souza. Sejam muito bem-vindos, eu sou Eric Viana e o assunto desse podcast é a relação entre as torcidas organizadas e o impacto dentro de um clube como o Flamengo. Hoje vamos conversar com Irlan Simões, ele que é jornalista, mestre e doutor em comunicação pela UERJ, um profundo pesquisador e conhecedor do futebol e das histórias das torcidas e suas culturas. É apresentador do podcast Na Bancada e atua também no Sport TV. Seja bem-vindo, Irlan. Boa, Lucas, boa, Eric. Bom momento, né, que a gente fala quando é podcast, não tem horário para escutar. E aos ouvintes também aí, agradecer o convite para estar participando aqui. Bom, minha trajetória no futebol é basicamente ser torcedor, sócio do meu clube, ter uma participação política no Sport Clube Vitória, né, um clube que eu cresci como torcedor, que eu me formei, que eu me identifico. E com o tempo, né, nas andanças da formação acadêmica, como jornalista, depois como mestrando em comunicação e depois como doutorando em comunicação, sempre me dediquei ao estudo do futebol, principalmente as relações políticas e isso que a gente chama de comunidade, né? A ideia de torcida, essas coisas, essas questões de representação, de identidade com o clube, de dedicação ao clube, de envolvimento, de sociabilidades, todos esses temas que cercam a vida de um torcedor, claro, em dimensões diferentes, mas principalmente em dimensão política, dessa ação torcedora. Pode se dar de muitas formas, pode se dar em muitos formatos, em muitos ambientes diferentes, dentro, fora do estádio, por uma torcida ou por um coletivo, por um agrupamento político, em suma. Existem muitas formas de perceber essa ação política torcedora e é o tema que sempre me interessou. Bacana, Irlan. Então, pelo seu currículo e por tudo que você está contando para a gente aqui, dá para perceber que você tem bastante experiência no futebol, bastante vivência, uma relação muito forte com o futebol, principalmente quando o assunto é torcida, né? E torcida organizada. Então, a gente queria exatamente começar te perguntando sobre essa relação das torcidas organizadas, né, com o clube de futebol. Você acha que as torcidas conseguem influenciar no dia a dia, no ambiente dos times, para além do estádio, seja em organizações, protestos, participação política e até repasse de ingressos? Como é que você vê toda essa relação? Acho que torcida organizada, acho que às vezes a gente vai falar da questão da política no futebol e aí, às vezes as pessoas que não acompanham muito sempre pensam na torcida organizada como o primeiro e único, né? Acredito que é o único tipo de organização torcedora que existe. Inclusive existem vários tipos de torcida organizada também, é bom sempre frisar isso, né? Quem acompanha o futebol sabe que todo clube tem muitas torcidas e cada torcida tem o seu perfil, tem a sua característica, tem o seu tipo de identidade, enfim. Existem outras formas de organização torcedores que estão sempre aí ativas, promovendo coreografias, com faixas, né? Então elas acabam tendo menos visibilidade, que não quer dizer que não tenham menos influência nesse processo político dentro dos clubes. Em se tratando de torcida organizada, é bom colocar uma perspectiva histórica, né, que eu gosto muito de seguir o professor Bernardo Buarque de Holanda, né, que é um dos grandes pesquisadores que a gente tem sobre torcida organizada, principalmente no Rio de Janeiro, mas não apenas, que ele enxerga do seguinte sentido: as primeiras formas organizadas, festivas do torcer, né, elas sim tinham muita conexão com os comandos dos clubes, né, diretores dos clubes, presidentes dos clubes. Eles tinham essa conexão para uma espécie de um financiamento mesmo dessa festa, para criar uma visibilidade maior, criar uma identidade de um clube mais popular, porque num período específico que a gente está falando, anos 30, anos 40, anos 50, existia uma disputa entre clubes para ver quem tinha maior apreço junto ao povão. Por quê? Porque isso é uma questão óbvia de necessidade de reprodução e de relevância econômica, uma relevância financeira e esportiva desse clube. Você tinha uma relevância social, você consequentemente vai ter uma relevância financeira, porque você vai ter uma renda maior de venda de ingressos, e com isso você vai ter uma relevância esportiva maior. Aí você vai começar a ver a charanga, você vai ter outras formas de torcidas das mais antigas. Só que isso muda muito ao longo dos anos 60, mas principalmente nos anos 70, curiosamente no meio da ditadura militar, que vão se formando essas chamadas torcidas jovens, né? O próprio Bernardo ele faz essa identificação dessa transição do termo mocidade para o termo juventude, né? E esse termo juventude como um símbolo que carregava alguma ideia de rebeldia, de transgressão, né, de contestação.
E, de fato, as torcidas organizadas, ditas jovens, e, de fato, muitas delas se chamam torcidas jovens, ou força jovem, fúria jovem, elas tinham esse sentido de serem torcidas independentes, né, que não eram vinculadas às mesmas torcidas, que tinham essa conexão muito estreita, muito rígida com as presidências dos clubes, e, por outro lado, elas também tinham essa ideia de estar sempre contestando a gestão dos clubes, os resultados, né, o preço dos ingressos. Né? Existem muitos relatos de protesto de torcidas jovens nos anos 70, no Rio de Janeiro, contra o aumento de preço de ingressos no Maracanã. Né? Você vai ter protesto contra resultados ruins, vai ter protesto contra a contratação de jogadores. Essas mesmas torcidas, de certa forma, com o passar do tempo, também vão se burocratizar. Né? Vão começar a também estabelecer suas próprias relações com as pessoas dentro do clube, vão começar a ter relações, de certa forma, até clientelistas, com candidatos a vereadores, a deputados, que sempre se valem dessas bases para poder, né, se reproduzir. Então, é bom entender em perspectiva histórica, para entender que essa relação política muito estreita entre presidentes e torcidas, presidente de clube e torcida, ela é, primeiro, muito maleável ao longo do tempo. Você vai ter renovações dessa forma de torcer, e muitas vezes ela é instrumental, ela já nasceu instrumentalizada. E, de certa forma, aí já é uma leitura minha, na medida em que a criminalização da torcida ela foi se intensificando nos anos 90 e 2000, isso favoreceu de alguma forma, ou impulsionou de alguma forma, com que essas relações de clientelismo se intensificassem. Né? Porque a torcida agora cometia alguma infração, uma briga na rua, e começava a ser perseguida por um promotor, por um comandante da polícia, ou coisa do tipo, imediatamente ela recorria à influência do presidente do seu clube, que se valia disso também para garantir o apoio dessa torcida, né, em troca de proteção, em troca de ingresso, enfim. Essas relações são bem complexas e não se repetem em todos os clubes, é bom frisar sempre. E aí, sim, quando a gente fala de participação política da torcida organizada dentro dos clubes, a lógica que opera hoje no futebol brasileiro, sim, favorece uma relação clientelista, mas ela não é a única que existe. Legal. E você comentou aí sobre o ponto da violência, né, dos torcedores organizados. Eu queria te perguntar exatamente sobre os protestos, né, que essas torcidas fazem quando o time não está tão bem, contra alguns jogadores específicos que eles não gostam tanto, e às vezes essa cobrança passa um pouco do ponto. O próprio Flamengo teve recentemente, por exemplo, o caso do Diego Ribas, que só não foi agredido na chegada no aeroporto por causa da ação dos seguranças, né? Mas jogaram pipoca nele. O André Santos, em 2013, ele chegou a sofrer um caso de agressão também, depois de um jogo contra o Internacional. Então, eu queria te perguntar qual é a sua opinião sobre isso, quando esses torcedores acabam passando do ponto de cobrança, e se você acredita que esse tipo de violência ela impacta na imagem do clube. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu sempre fiz nessas discussões é que a gente acha que isso só acontece no Brasil ou na América do Sul, né? O que não é verdade, né? Se a gente for na França, por exemplo, é muito, muito comum esse tipo de manifestação de torcedores contra maus resultados, etc. Mas, voltando para o caso brasileiro, assim, eu gosto de sempre trazer algumas coisas que aparecem pelos bastidores e talvez tenham que entrar nessa equação na hora da gente analisar o que acontece. Um dos primeiros pontos, é muito comum no futebol brasileiro, em caso de atraso de salário, descumprimento de alguma promessa, instabilidade no vestiário, insatisfação dos jogadores com o treinador, os resultados começarem a ser bem negativos. O que leva, muitas vezes, os dirigentes a provocarem essas torcidas para criarem esse tipo de situação. Isso é algo que existe muito, todo mundo sabe que existe. Por outro lado, tem também um momento que existe uma gestão que está extremamente contestada e a torcida organizada também é incitada a protestar porque existe um grupo político adversário que também quer buscar, através daquele tipo de atitude, aquele tipo de ação, algum tipo de benefício ou desgaste de uma diretoria, né? Terceira situação é quando essa torcida tem algum tipo de resistência com a presidência específica, não está ganhando ingresso, não está tendo a sua festa favorecida, está sendo escanteada, perdendo relevância, ou está vendo uma torcida, uma segunda torcida do clube ganhar mais visibilidade do que ela, e aí também rola esse processo, né, de uso político da torcida organizada para combater essas coisas. Né? Então, claro, existe esse momento de esses possíveis eventos onde há essa manipulação, mas também existe também os protestos legítimos, protestos que são
bem autônomos, bem vinculados ao sentimento do torcedor, né? Eu só não gosto de misturar essas agressões, esses exageros, esse tipo de excessos com a discussão que o torcedor tem sim direito legítimo de protestar e muitas vezes está lidando com jogadores que realmente estão prejudicando a sua instituição de identidade. Então, eu não gosto de separar as coisas. Excessos são excessos, mas direito legítimo de protestar eu acho que é bem salutar. Você falou bastante aí dos protestos, né? E um pouco da relação também com os dirigentes, né? Que às vezes os dirigentes incitam esse protesto, essa movimentação da torcida organizada. Em alguns dos seus trabalhos, em alguns dos seus artigos, você fala bastante da voz, né? Que o torcedor ele quer ter, que ele quer ter participação. E recentemente a gente viu nos tribunais diversos grupos organizados, das torcidas organizadas se uniram em prol de retornar aos estádios, né? E o fim das punições com a anistia também. Queria saber de você se esse movimento pela anistia, pela volta aos estádios, tem um pouco dessa voz. É claro que o principal ponto aqui é eles quererem voltar aos estádios, mas tem um pouco dessa carência em seu ouvido. Quando você está banido do estádio, você basicamente não existe, né? Torcida organizada, inclusive a torcida organizada reconhece que não existe, entre aspas, vamos dizer assim, quando está banida, ao ponto de sequer também se comprometer com a logística de segurança estabelecida pelo Ministério Público e PM. É o que a gente mais fala. Não adianta você banir, quer dizer, pode ser até pior que você tenha uma torcida banida, porque também as suas lideranças, seus dirigentes vão deixar de participar do processo de organização da segurança de jogos de alto risco. Para qualquer torcida organizada, evidentemente, estar fora da arquibancada também é uma tragédia, né? É um prejuízo gigante. Basicamente, você correr o risco de minguar a torcida. Curiosamente, não mingua, né? A Força Jovem do Vasco ficou 10 anos banida, continua existindo. Tá, voltou agora com um grandíssimo número, inclusive 2 grupos diferentes se confrontaram do lado de fora do estádio. Várias torcidas do Flamengo também tiveram esse processo, continuam se confrontando. As duas estavam banidas, a Raça e a Jovem estavam banidas e brigaram dentro do Maracanã, inclusive, né, que é a pior tipo de situação possível que existe. Ah, porque você é a favor da violência torcida. Não, eu sou estou preocupado com como a gente pode combater a violência. Mesmo que tivesse sido sancionado pelo governo do estado, e não aconteceu, foi vetado pelo governador Cláudio Castro, a anistia talvez tivesse pouca a anistia que está na lei, né? A lei tinha lá um artigo, né? Todas as punições serão suspensas, serão anuladas, né? Começará do zero, tipo isso. Essa talvez fosse pouco produtiva, porque dependeria ainda de um acordo do Ministério Público com o BEP, com as torcidas organizadas, que ia transformar aquele novo, o termo de ajustamento de conduta, né? Um novo TAC. Então, talvez não tivesse nenhum tipo de utilidade, já está direto. Mas, de certa forma, ali foi uma, uma tática de criar uma visibilidade na ideia de que se suspendessem todas as punições, as torcidas voltassem e aí pudesse rever toda a política de segurança. Quando a Anatorga consegue criar uma pauta dessa, que coloca todas as torcidas juntas para pensar um objetivo específico, bota ele na mesma sala e fala, ó, ou a gente segura a onda e consegue um novo TAC favorável para todo mundo, ou todo mundo perde. Então, façam o máximo esforço possível para suas bases, para que eles entendam o momento político e parem de fazer besteira. Eu queria trazer um pouco essa questão da voz que o torcedor quer ter, né, para dentro do estádio. É lógico que dentro do estádio os torcedores é onde os torcedores mais se manifestam, cantam e tudo mais, mas queria trazer um pouco para o lado da ideologia e da disputa que acontece, que a gente vê nas arquibancadas, falando do Flamengo, né, principalmente. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente os motivos, né, para que exista essa diferença e essa competição entre as torcidas, como você enxerga as ideologias e disputas por espaços e poder nessas torcidas. É bom começar definindo esse termo de ideologia e torcida organizada, porque confunde muita gente, né? É uma categoria que eles usam, que eles criaram para talvez identificar o que seria uma espécie de código de conduta, né? Vamos dizer assim, né? Torcida que tem ideologia, torcida que não usa arma, torcida que não mata, enfim. Com relação a isso, aí, quando a gente vai falar sobre essas rivalidades dentro de uma mesma arquibancada, não se trata necessariamente de divergência nesse campo dessa ideologia que é o código de honra das torcidas, né? É basicamente disputa de protagonismo, né? É hegemonia por hegemonia mesmo. Você tem maior espaço na arquibancada, você tem maior visibilidade, você tem maior respaldo da torcida,
você ter um reconhecimento maior da gestão do clube, né? Que aí você vai ter maior retorno em termos de ingresso, financiamento, de estrutura dentro do estádio, porque tem muito clube que tem isso, né? O estádio é o local onde se guarda materiais, que facilita a logística, facilita ter mais bandeira dentro do estádio, facilita ter mais faixa dentro do estádio, facilita ter mais instrumento musical, enfim, todo esse tipo de benefícios do fato de você ser a torcida hegemônica. Bom, então tem clube que não coloca isso como uma discussão, que é de responsabilidade do clube, né? Dar uma resposta a isso e criar uma solução, que aí vira isso que acontece no Flamengo, por exemplo, na arquibancada do Flamengo. Você não tem uma definição clara de qual lugar de cada um e qual o tamanho, qual a carga de ingresso cada um vai receber. E aí todo mundo fala que a Urubuzada é maior, mas aí você não sabe, não tem certeza se a Urubuzada tem mais ingressos do que a Raça, que mesmo banida estava presente em todos os jogos, né? O Flamengo tem um problema sério, grave, de mais de décadas, né? E nunca conseguiu levar isso para um debate institucional, né? O clube de regata do Flamengo deveria parar e discutir como solucionar essas questões, que eu torno a frisar. Quando eles estão organizados e identificados, é muito mais fácil ainda de criar alguma solução. Quando eles estão desorganizados, desuniformizados e também não existe uma política clara para solucionar isso, aí que você não vai encontrar solução nenhuma. É briga atrás de briga, confusão atrás de confusão e nada vai para lugar nenhum. Irlan, eu gostaria de começar te agradecendo, tá? Por ter compartilhado com a gente um pouco dessa tua experiência, da tua vivência também, quanto à torcida, quanto a estádio, quanto a torcedor. O nosso primeiro episódio vai ficando por aqui, mas com a certeza que você agregou bastante, tá? De verdade, muito obrigado por ter aceitado esse convite e ter conversado com a gente. É isso aí. Estou à disposição para outras oportunidades e sucesso aí na empreitada. Grande abraço. Muito obrigado, Irlan Simões. Com certeza agregou bastante no nosso projeto. E fiquem ligados que no próximo episódio vamos falar com o torcedor organizado Vinícius Badawi, conselheiro da Urubuzada e que já teve outros cargos na torcida. Ele vai falar um pouco sobre o impacto das torcidas organizadas do Flamengo na imagem e no ambiente do clube, na visão de um torcedor organizado. Obrigado, Eric, pela companhia e até a próxima. Obrigado a você, Lucas. Nos vemos no próximo episódio. Bem-vindos ao segundo episódio do Apito Podcast. Eu sou o Lucas Souza. Sejam bem-vindos, eu sou Eric Viana e o assunto desse podcast é o impacto das torcidas organizadas do Flamengo na imagem e no ambiente do clube na visão de um torcedor organizado. Hoje vamos conversar com Vinícius Badawi, que é conselheiro da torcida organizada Urubuzada, é um dos fundadores da torcida e já atuou como vice-presidente. Seja bem-vindo, Vinícius. Fale um pouco sobre você e sua experiência aí na Urubuzada. Fala, galera, boa noite. Então, cara, eu já convivo no meio de torcida organizada desde 1998, quando eu entrei na Raça Rubro-Negra. Fiquei na Raça Rubro-Negra até 2006, onde a gente fundou a Urubuzada, a torcida da qual eu tive inúmeros cargos, assim, desde a fundação eu fui o diretor de vendas de material, fui diretor de... Quer dizer, a sede da Urubuzada, a primeira sede foi na minha casa. E como eu falei dos cargos aí que eu tive na torcida, fui diretor de material, fui diretor-geral, fui responsável pelo bloco, que a Urubuzada também é um bloco carnavalesco, né? Fui vice-presidente e hoje ainda ocupo o único e pretendo que seja o último, estou ficando velho, eu sou responsável pelas off-rios, né? O pessoal da torcida que mora fora do Rio de Janeiro, seja no Brasil ou fora dele. Então, eu ia começar te perguntando se é correto afirmar que existe uma relação estreita entre o clube e a torcida organizada, e se isso tem interferência, como é que funciona? Então, lá no início da minha vida em torcida organizada, tinha muita relação. As torcidas em geral, elas dependiam muito do clube, principalmente no Rio de Janeiro, né? São Paulo é um pouco diferente, mas lá na década de 90, no final da década de 90, onde eu iniciei, a gente via assim, as torcidas pegando ingresso do clube para revender e aí fazendo uma renda
a venda de material lá dentro do Maracanã, até recebimento de material do clube, né? Tô falando de Flamengo, né? Minha experiência é do Flamengo, mas eu sei que outros times também tinham essa característica, né, de receber material e revender. Na política do clube, nem tanto. Eu acho que hoje, politicamente, a influência das torcidas está sendo até maior do que antigamente. Digo, né, na política interna do clube em si. Mas essa relação hoje, de alguns anos para cá, ela foi sendo diminuída. O clube foi botando barreiras, né, acabando com essas regalias. Não falei, mas existia também essa coisa de dar ônibus para as viagens. Hoje em dia praticamente não existe no Flamengo. Não tem mais ingresso de graça, não tem mais. Até para você comprar ingresso hoje é quase impossível, né? Houve no início aí da gestão do Bandeira de Melo um acordo onde a gente tinha um sócio torcedor corporativo, onde a torcida pagava uma mensalidade, ou aquele componente da torcida pagava uma mensalidade, ele era sócio, e a gente conseguia comprar um ingresso, né, do corporativo. Desde 2017, da final da Sul-Americana, não existe mais, porque foi descoberto que algumas torcidas estavam utilizando para fazer cambismo, né? Mas, basicamente, acho que é isso, cara. A relação diminuiu bastante. Ainda existe essa relação, ainda existe uma certa pressão por benefícios, mas diminuiu muito mesmo. Você comentou isso, que essa relação diminuiu ao longo dos anos. A que você atribui essa perda, né, de regalias, de influência, e como é que funciona também na questão da pressão e da cobrança em cima de dirigentes e jogadores? Tem alguma relação com isso também? Essa primeira parte eu acho que foi diminuindo justamente pelo aumento do profissionalismo na gestão do clube. Então, os dirigentes eles deixaram de ser amadores, apesar de não serem, em sua grande parte, remunerados, deixaram de ser amadores. Ou, assim, cara, tem muita coisa envolvida, né? Muito jogo de interesse também, político, financeiro. Além dessa parte do amadorismo que eu falei, eu acho que também tem a parte do próprio dirigente não querer se beneficiar tanto do clube, ou de forma tão aberta como era antigamente, né? Hoje o estatuto do Flamengo mudou um pouco quanto a isso, então ficou um pouco mais restrito para o cara fazer o que quiser dentro do clube. Ainda tem pressão, ainda tem bastidores, mas muito menos do que antes. Se antes o cara ganhava 2.000 ingressos por jogo, hoje tem sei lá, cara, não posso afirmar porque não tenho certeza, não vivo mais um ambiente dos bastidores, graças a Deus, que é muito conturbado, e para viver junto com essa relação de torcida e vida familiar é muito difícil, por mais tranquila que a torcida seja. Eu não sei se tem hoje, acredito que tem alguma coisa, mas muito menos do que antes. Como eu falei, a pressão continua, a pressão ainda existe, mas o acesso é muito menor. Os dirigentes eles se blindaram muito mais, mas assim, as torcidas ainda conseguem fazer uma pressão, ainda tem uma pressão mínima, nada comparado à década de 90, a início dos anos 2000, e até onde eu me afastei um pouco dos bastidores, até 2017. Poxa, 2016 eu cheguei aí no Ninho do Urubu, reunião. 2015 eu fui numa reunião super conturbada lá no Ninho. Se eu não me engano, a gente foi eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil. O Fortaleza está na terceira divisão, mas eu falei tudo que eu queria, assim, para os jogadores. E, cara, a minha visão era um pouco diferente do resto das outras torcidas. E aí eu lembro que eu fui nessa reunião em 2015, falei muito. Assim, dei tapa na cara de luva de jogador. Não que fosse meu papel, mas eu achei que, que na época da gestão do Bandeira faltava muito isso, a cobrança da diretoria com os jogadores. E assim, nas torcidas tinha uma relação também de jogo de interesse, onde algumas também não cobravam tanto como deveria. E aí eu fui nessa reunião, que assim foi bem marcante para mim, porque eu falei muita coisa que os jogadores não queriam ouvir. Eu repito, talvez não deveria ter sido eu a falar tudo que eu falei, né? Eu acho que era coisa do dirigente falar, mas estava lá e falei. Eu acho que falei bem. E assim, os caras ficaram muito pressionados. O Juan pediu a palavra no dia. O Paulo Vitor ficou com muita raiva. Aí no dia seguinte a gente foi lá, ganhou da Ponte Preta fora de casa e, sinceramente, cara, não sou a favor da violência não, tá? Mas a cobrança acho que tem que ter. Naquela época parece que é muito tempo, mas foi ontem, né? 2016, 2015 foi ontem. Mas acho que já mudou. Os jogadores estão um pouco mais profissionais e no Flamengo principalmente, eu acho que o clube é levado muito mais a sério. Desde lá já era, mas eu acho que faltavam muitas coisas naquele elenco, naquele grupo e naquela diretoria.
E, cara, a cobrança, como eu falei, a cobrança ainda existe, a cobrança é feita, mas de forma muito pequena comparada a outras épocas, entendeu? Você citou na resposta anterior aí sobre os ingressos que o Flamengo não disponibiliza mais e que antigamente isso era mais corriqueiro. E em relação a isso, eu queria te perguntar qual dessas gestões do Flamengo foi a que mais contemplou essas torcidas, as torcidas organizadas com entradas para os jogos, como é que funcionava isso? Qual a gestão que foi a mais parceira nesse sentido? Então, primeiro deixar claro que a Urubuzara sempre foi contra a ter ingresso de graça. Mas num determinado momento que a gente abria mão e iria para as outras, a gente tinha que aceitar, entre aspas, né? Para a gente não perder nosso espaço também, que infelizmente tem essa vaidade aí. Não sei se isso é bom ou ruim, em alguns momentos acho que é bom, em outros ruins. Mas, cara, sem dúvida eu acho que foi na do Edmundo Santos Silva. Eu não participei da gestão dele em diretoria de nenhuma torcida, eu era da raça ainda. O Edmundo, a galera nadava de braçada ali em ingresso, em ônibus, em material. Mas, cara, em todas elas, aí chegando até o Bandeira, né? Mas todas elas tinham muita regalia, muito dinheiro, muito ingresso, muito material. Porra. Quando a Patrícia Amorim entrou, diminuiu um pouco, assim, em relação à quantidade, mas ainda existia. A gente perdeu muito porque ela, não que fosse culpa dela, né? Eu digo, a Urubuzada perdeu muito frente às outras, porque política entre as torcidas, a gente era meio que mal visto, porque a gente sempre foi em prol do clube, e aí outras torcidas viam isso de forma ruim, não gostavam, e meio que boicotavam a gente, entendeu? Isso lá em 2009, imagina aí, 2010, porra, no auge ali daquela Libertadores, do Hexa, e a gente não tinha um ingresso para vender, tinha que comprar em cambista, enquanto outras estavam com 2.000 para vender, repassar, fazer o que quiser. Era difícil, foi uma época um pouco difícil. E assim, 2009 foi a época que a Urubuzada estava maior na arquibancada, né? Foi o auge da torcida. Depois o Maracanã fechou de novo em 2011, se eu não me engano, e a gente foi perdendo um pouco de espaço. Mas todas as diretorias, até o Bandeira, cara, 2015, que eu falei esse episódio aí, o Flamengo jogou em Volta Redonda o ano todo, em 2015. E houve uma pressão muito grande por isso, e ele cedia, a diretoria cedia uma quantidade X de ônibus por jogo, meio que se matava, entre aspas, né, para poder ter acesso a uma quantidade de ônibus e tal. Mas aconteceu, até na época do Bandeira. A gente chegou a Urubuzar a ter 5 ou 6 ônibus de graça para tentar compensar a falta da torcida do Maracanã, né? Para tentar transformar a Volta Redonda num estádio propriamente do Flamengo. Quando as torcidas não iam, virava meio que um estádio neutro. Então teve bastante. A gente utilizava todos os ônibus que eram disponibilizados para a gente, mas vou parar por aqui. Não, tranquilo. Show, fica à vontade. E como é que você enxerga essa questão tanto da influência quanto das regalias que vocês tinham, né? Se você acha que era algo positivo para o clube ou somente para as torcidas? E a outra coisa que eu queria te perguntar é que você comentou que hoje em dia foi perdendo um pouco isso por conta do profissionalismo. E para além do Flamengo, você acredita que nos outros times também esse profissionalismo pode fazer com que acabe um pouco essa relação, desgaste um pouco essa relação entre a torcida e o time? Então, para a torcida era muito bom, né, cara? Porque para você fazer festa na arquibancada você tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, não adianta. Vai inventar. E antigamente tinha muita facilidade para você fazer o que quisesse. Podia entrar com fogos, morteiro, pisca, sinalizador, papel picado, papel higiênico. Para o clube, cara, eu acho que pro clube não tinha tanto benefício assim. Eu acho que assim, quando a torcida está presente, eu acho que faz diferença. Então, eu acho que o benefício para o clube era esse. A segunda parte. Sobre o profissionalismo, você acha que isso vai ah, desgastar ou diminuir a relação? acho que já tá acontecendo isso. No Flamengo aqui no Rio, muito mais do que nas outras. São Paulo, cara, é um pouco diferente, né? Porque as torcidas lá têm um poder muito grande. Além de terem muito dinheiro, eles têm uma força política no clube e são escolas de samba, tem uma estrutura muito grande, mano. Então, pô, os caras são muito fortes lá. A gente tem a dificuldade para fazer isso, entendeu? Então você vê a diferença do poder das torcidas organizadas fora do Rio. Mas acredito que seja o caminho natural, cara. Não tem como ser diferente, não. O futebol está se profissionalizando aí com as SAFs, eu acho que a relação vai cada vez mais diminuir. Então, eu queria te perguntar também sobre
a questão da a rivalidade interna, né, entre as torcidas organizadas do Flamengo, porque a gente vê, por exemplo, que em um momento uma torcida organizada está puxando um canto, outra torcida está cantando outra coisa, e a gente percebe que isso acaba atrapalhando até o desenvolvimento, a evolução, né, da torcida. Se canta outra música, a gente queria entender por que isso acontece e como é que é essa rivalidade. Cara, isso não é exclusivo do Flamengo, não. Eu acho que o Flamengo só é um pouco diferente porque a gente se dividiu muito. Se você parar para pensar, a primeira torcida organizada do Brasil é a Charanga. E aí a torcida jovem é uma dissidência da Charanga, e aí tem a Raça, e aí tem a Falange, que era muito grande, e aí a Urubuzada é uma dissidência da Raça, praticamente, e aí tem a Nação 12, que tem muita gente que era da Urubuzada, entendeu? Então, se você parar aí e olhar, por exemplo, a torcida do Corinthians, tem a Gaviões, tem a Camisa 12, tem a Estopim, só que a Gaviões é a maior e é muito grande, a Camisa 12 é média para grande, e aí as outras são pequenas. No Flamengo, na arquibancada, a gente não vê tanta diferença assim de componente em si. E aí, cada um puxa uma música. Eu, né, quando estava lá, principalmente na vice-presidência, na diretoria-geral, a gente se reunia muito para tentar fazer um canto só. Conseguimos em determinado momento. Só que, cara, o ser humano é muito vaidoso, né? Tem muita vaidade na arquibancada, tem muita vaidade. Sei lá, mano, entre outras coisas, entendeu? Então, para você conseguir juntar todo mundo, é muito difícil, é muito difícil, entendeu? Tem a parte sadia e tem a parte que é ruim para a arquibancada, que é ruim para o clube e que é ruim até para cada uma das torcidas, né? Basicamente se resume à vaidade. Bom, o segundo episódio do nosso podcast vai ficando por aqui. Gostaríamos de agradecer a participação do Vinícius Badawi, que nos ajudou a responder algumas questões ainda pendentes nesse projeto e iluminou com a experiência dele. Muito obrigado, Vinícius. Bom, só queria agradecer o convite aí, passar um pouco do que eu vivi. E é isso, cara. Uma vez Flamengo até morrer. A Urubuzada tá no coração junto com o Mengão. Obrigado aí, rapaziada. Muito obrigado, Vinícius. Acho que a sua participação agregou muito no nosso projeto. A gente te agradece muito pela disponibilidade e por ter esclarecido todas essas questões. E fiquem ligados que no terceiro episódio do Apito Podcast vamos falar com o ex-lateral esquerdo André Santos, que vai falar da relação com a torcida organizada enquanto jogador. Obrigado, Eric, pela companhia e até a próxima. Obrigado a você, Lucas. Nos vemos no próximo episódio. Bem-vindos a mais um episódio do Apito Podcast. Eu sou Lucas Souza. Sejam bem-vindos, eu sou Eric Viana. E o assunto desse podcast é a influência da torcida organizada dentro do Flamengo na visão de um ex-jogador do clube. Hoje vamos conversar com o André Santos, que foi lateral esquerdo, jogador da seleção brasileira e passou por grandes clubes do futebol brasileiro, entre eles o Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e o próprio Flamengo. Seja bem-vindo, André. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar fazendo parte desse projeto de vocês. Para mim é uma honra estar aqui podendo dar a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência entre as torcidas e também estar fazendo parte desse grande trabalho de encerramento de vocês. A gente queria começar te perguntando então, André, sobre a sua relação com a torcida organizada do Flamengo, no período em que você esteve no clube. Como é que foi? Olha, na verdade, a minha passagem para o Flamengo são duas, né? Eu passei pelo Flamengo em 2004, onde realmente eu era muito jovem, vim para o Flamengo, para uma torcida de massa, todo atleta, todo o profissional quer jogar num clube grande, de ponta, e claro que é o sonho jogar num Corinthians, num Flamengo, e seleção brasileira, clubes da Europa, e realmente, graças a Deus, com a minha passagem começando pelo Figueirense, fui muito bem, e já veio o convite do Flamengo chegando lá, uma grande nação, né, uma grande torcida, uma das maiores torcidas do mundo, uma torcida apaixonada, uma torcida que realmente
encanta, levanta, aplaude, e a torcida organizada sempre foi uma torcida que sempre esteve ao estádio, independente, não só no Rio, mas jogos fora também, e independente aonde o Flamengo vá, a torcida tá até o final. Então, para mim, sempre foi uma grande honra poder jogar com a camisa do Flamengo, e sempre tive uma relação muito boa com os torcedores, uma relação muito boa com a torcida organizada nessa minha primeira passagem. Bom, em relação ainda à torcida organizada, teve alguma influência sobre os grupos que você participou? Por exemplo, teve algum episódio que você passou em que a cobrança ou apoio dentro de campo influenciaram alguma coisa? Para melhor ou para Em pior? 2013, quando eu joguei no Flamengo, o apoio era insano, né? Chegar no Maracanã, vocês veem agora o Flamengo jogando hoje na atualidade no Maracanã, com a torcida faz tal diferença no Maracanã, é realmente difícil. Cria-se um aspecto de guerra, né? Mais uma guerra que o torcedor ele é o 12º atleta dentro de campo para o Flamengo, né? E jogar no Maracanã diante do torcedor do rubro-negro hoje realmente faz diferença. Eu tive oportunidades de ser campeão no clube, ser campeão com o Flamengo, campeão carioca, campeão da Taça Rio, campeão da Copa do Brasil, e senti a atmosfera e sei o quanto a torcida organizada ela faz grande diferença. Tive uma experiência não tão boa com a torcida organizada do Flamengo quando de fato o Flamengo não se encontrava muito bem, já em 2013, depois da Copa do Brasil, quando começou o Brasileiro, o Flamengo não estava muito bem, e realmente tive, na verdade, uma cobrança excessiva da torcida do Flamengo. Eu acho que foi um momento que nós estávamos perdendo, um jogo onde nós estávamos perdendo o Beira-Rio para o Internacional, perdemos de 5-1, eu estava voltando para casa, onde eu me encontrei com o torcedor rubro-negro, a torcida organizada, e ali eu tive uma grande discussão. Muitos torcedores vieram para cima de mim, me agrediram. Então, acho que foi um capítulo chato que eu tive com o torcedor rubro-negro e com a torcida organizada. Mas, fora isso, o torcedor rubro-negro, torcedor sempre foi um grande aporte para a equipe, para o time, e faz muita diferença quando o Flamengo está lá em cima, quando está muito bem. E também faz muita diferença para os atletas, para o clube, para o time, quando o Flamengo ou qualquer outro time não está tão bem, porque a torcida também, ao mesmo tempo que ela apoia, ela cobra muito. Então, você citou esse jogo contra o Internacional, eu estava para te perguntar sobre isso, exatamente. E eu queria saber se isso foi determinante para que você deixasse o Flamengo. E queria também saber qual era a relação dos jogadores com as torcidas organizadas naquela época. Olha, na verdade, nós não tínhamos muita relação com a torcida. Na verdade, o que nós tínhamos era respeito, né? O torcedor sempre nos apoiava, ia no CT, ia no aeroporto, nos cobravam muito, o time já não vinha tão bem. E na verdade, é, realmente esse capítulo foi inédito e isso foi muito relevante para que eu pudesse sair do Flamengo, sim. Eu já era pai de família, já morava no Rio de Janeiro com a minha família, e independente, que poderia ser qualquer clube do mundo, mas se a torcida organizada tivesse me ameaçando, colocando em risco a vida dos meus filhos, meus familiares, jamais eu vestiria de novo a camisa de qualquer outro clube, não só do Flamengo. E isso foi um motivo muito grande para que eu não pudesse voltar mais a vestir a camisa do Flamengo. Tenho um carinho enorme. Muitos jogadores passaram pelo clube e não marcaram história. Graças a Deus, hoje eu posso voltar e dizer que eu tenho história no clube. Ganhei 2 Copas do Brasil, ganhei Taça Rio, ganhei Campeonato Carioca, e mostrar essa história para os meus filhos. Mas naquele momento, a partir do momento que o torcedor ele me agrediu, o torcedor faltou com respeito a mim e ameaçou meus familiares, eu fui a primeira pessoa a dizer, levantar a mão, que jamais eu vestiria a camisa do Flamengo novamente. Você comentou aí que tem muita cobrança, principalmente quando o time não tá bem, né? E a gente viu alguns casos recentes, por exemplo, em 2018 o Diego passou por um caso parecido, né? Teve protesto no aeroporto, jogaram pipoca nele, ele quase foi agredido também.
Você acha que esse comportamento impacta dentro de campo dos jogadores? Qual que é o sentimento de vocês nesse momento? Sente raiva ou sente alguma coisa em relação à torcida? Quer fazer alguma Olha, coisa? não, eu acho que raiva não é a palavra acho que são alguns torcedores bobos que querem aparecer nesse momento e eu acho que a torcida do Flamengo é muito maior que isso, não só a torcida organizada e eu acho que, sem dúvida alguma, isso faz com que o atleta perca confiança, sim, porque a partir do momento que o atleta está jogando, está dentro de campo defendendo o clube e ele está sendo vaiado, ele está tentando ser agredido, jogando pipoca, indo cobrar ele no aeroporto, realmente ali você tirou toda a confiança do atleta e realmente não é fácil jogar num time de ponta como o Flamengo, Corinthians ou qualquer outro time quando a cobrança vem totalmente exagerada por um atleta, não apenas para o clube ou para o time inteiro. Então, queria encerrar perguntando sobre a questão da relação com as torcidas organizadas. Em algum momento você já chegou a ter algum amigo dentro de uma torcida organizada e você já chegou a ceder ingressos para algum jogo para esses torcedores organizados? Olha, no Flamengo eu nunca tive isso. A gente sempre manteve muito respeito. Muitas vezes a gente deu oportunidades aos torcedores organizados, torcida organizada para vir conversar, terminar o treino, bater um papo com o time, vir até o campo, falar o que eles achavam, a gente ouvir. Eu acho que essa oportunidade sempre foi muito boa. Quando eu joguei no Corinthians também, sempre tive essas conversas com a torcida organizada, com a Gaviões. A gente era um papo muito franco, um papo reto, que nós falávamos que as coisas dentro do clube poderiam não estar bem, mas nós estamos fazendo com que para que o jogo virasse ou a gente tentar fazer o melhor para o clube. E claro que a gente sempre tem uma pessoa conhecida ou outro, a gente disponibiliza ingresso quando sobra, quando a gente não tem para os nossos familiares, a gente disponibiliza para os torcedores, não só para o torcedor organizado, mas sim para outros torcedores que estão a fim de assistir um jogo, estão a fim de ir lá torcer. Eu acho que isso é muito normal entre os atletas e torcida. E quem que fazia esse intermédio normalmente quando os torcedores iam no CT, conversavam com vocês? Quem que Sempre, normalmente... sempre os torcedores e a gente chamava sempre os jogadores, os atletas mais experientes, capitão de cada clube, capitão de cada time, junto com os atletas mais experientes. Quem tocava muito mais no Flamengo era eu e Léo Moura. Então a gente sempre recebia os torcedores, é, a torcida organizada, para que a gente pudesse bater um papo junto aos seguranças. Então isso sempre funcionava muito bem. Torcida, seguranças e os jogadores mais experientes junto com os mais jovens que vinham para ouvir também e saber como funciona. Bom, esse episódio vai ficando por aqui. Gostaríamos de agradecer a participação do André Santos, que agregou bastante no projeto, nesse conteúdo, para conversar um pouco, né, sobre as torcidas organizadas. Obrigado, André. Valeu, meu craque. Um grande abraço, obrigado por vocês. Espero poder ter ajudado, ter compartilhado com vocês algumas experiências de torcida organizada e que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês e também no trabalho. Um grande abraço, precisando a gente estar aqui sempre às ordens. Muito obrigado, André Santos, pela participação. Acho que agregou bastante ao nosso projeto. E esse foi o último de uma série de 3 episódios, onde mostramos a realidade da relação entre a torcida organizada do Flamengo e o clube. Valeu, Lucas. Valeu, Eric. Grande abraço para vocês. Boa sorte aí. Obrigado, Eric, pela companhia e até a próxima. Obrigado a você, Lucas, pela parceria nesse projeto.